Meus queridos irmãos, a paz do Senhor, um bom dia para você, para a sua família. Estamos aqui nesta manhã, eu, o presbítero Reuser, nosso irmão Diácono Paulo, estamos aqui mais uma vez para comentar a lição de escola dominical. Na semana passada, hoje nós estamos na lição de número 3, e semana passada nós falamos sobre quem era Jó. Falamos que foi um homem temente a Deus, foi um homem que se desviava do mal, era um homem próspero, era um homem que tinha posses, mas ele sabia que tudo era provisão do Senhor. E hoje nós vamos falar sobre Jó e a realidade de Satanás. Nosso texto áureo, que está no Jó, no capítulo 1, versículo 6, diz assim: E vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. A verdade prática nos diz, segundo as Escrituras, Satanás é um ser real, portador de personalidade, e só o venceremos com as armas espirituais. Nós falamos em uma lição passada, que eu não me recordo agora, onde nós falamos das armas espirituais. Baseado em Efésios capítulo 6, fala que não vamos vencer as lutas espirituais com armas carnais, mas somente com as nossas armas espirituais. E a nossa leitura bíblica em classe, não pode valer para nós. Vamos, a paz do Senhor para os irmãos. Vamos para a nossa leitura bíblica em classe, está no livro de Jó, capítulo 1, versículo 6 ao 12, e Jó capítulo 2, versículo 4 e 5. E vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor disse a Satanás: De onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: De rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás: Observaste tu o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero e reto e temente a Deus, e desvia-se do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse: Porventura teme Jó a Deus debalde? Porventura não cercaste tu de bens a ele e a sua casa e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste, e o seu gado está aumentando na terra. Mas estende a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema de ti na tua face. E disse o Senhor a Satanás: Eis que tudo quanto tem está na tua mão, somente contra ele não estendes a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Jó capítulo 2, versículo 4 diz: Então Satanás respondeu ao Senhor e disse: Pele por pele, e tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. Estende, porém, a tua mão, toca-lhe nos ossos, na carne, e verás se não blasfemas de ti na tua face. Então está aí um resumo da história de Jó, falando de um homem que a gente já falou que era sincero, de um caráter polido, de uma integridade muito grande, mas um homem que era temente a Deus e confiava no Deus que ele servia. Então Jó poderia passar por tudo, como a gente vai ver da recordação que ele passou, mas ele venceu, porque ele continuou com a sua fé firme no Senhor. Meus irmãos, feche seus olhos, curva sua cabeça, vamos orar ao Senhor para nós iniciarmos neste domingo. E feche seus olhos. Amado Deus e eterno Pai, agradecemos a Ti, Senhor, por esta oportunidade em podermos, Deus, aprender da Tua Palavra, em poder dividir a Tua Palavra com os irmãos. Pedimos, Deus, que o Senhor venha tomar a direção, meu Pai, deste trabalho, que o Senhor leve, Deus, esta palavra aos corações que necessitam. Que o Senhor, Deus, venha ser conosco, em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, a lição de hoje, ela vem trazer uma realidade que muitas pessoas têm medo, às vezes, mas é uma realidade totalmente patente diante de nós. O diabo existe, ele é real. Isso nós vamos falar de agora até várias características dele, no decorrer da lição. E ele existe, sim. Nós vemos, como o Paulo leu, o primeiro capítulo de Jó, do livro de Jó, a partir do versículo 6, vai falar desse diálogo de Satanás com Deus.
E o Senhor fala com ele, onde você estava? Ele fala, eu estava rodeando a terra. E assim, viu meu servo Jó? Homem temente, homem que se desvia do mal. Né, lá no versículo 8, né, fala, na terra não há homem sincero e homem reto, e temente a Deus igual a Jó. Aí o diabo então começa a falar com ele, né? Mas porventura Jó teme ao Senhor, será que não é por interesse? Né? Será que não é barganha, de barganha, forma de troca, né? Aí ele fala assim, olha, você não deu bens para ele, não deu isso, não deu aquilo, ele tem posse, tem filhos, tira tudo. E vai ver, ele ainda fala assim, estende a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se ele não blasfema de ti na tua face. Olha você, que ousadia, né? ousado. Muito ousado. Então, quando ele fala isso nessa conversa, nós entendemos que o diabo, ele é um ser terrível, né? Mas não precisa ter medo, não precisa se preocupar, porque nós temos um Deus poderoso que é muito acima de tudo isso. E nós vamos entender aqui, né, o primeiro ponto vai falar que o diabo é um ser espiritual, ele é um anjo, né, não é um ser que nasceu assim do nada, ele não tem vida própria, né? Ele não foi autocriado, ele é um ser espiritual e é um anjo, e os anjos, sendo seres espirituais, eles não tem como, a gente não vai ver, você não vai ver, você pode ver às vezes alguma manifestação dele em forma humana, mas ele mesmo, você ver mesmo, contemplar, né, só se o Senhor permitir assim, mas não vamos conseguir justamente pelo fato de ser um ser espiritual. E o fato também dele ser um ser espiritual, um ser sobrenatural, vamos dizer assim, né? Quando o Senhor fala com ele assim, de onde vens? Ele fala de rodear a terra, né? E percorrer por ela, passear por ela. Então, como ele faz isso com tanta rapidez, com tanta velocidade, nós compreendemos que é justamente um ser totalmente espiritual, né? Então, não tem como nós compararmos também essa locomoção do diabo por toda a terra, se fosse um ser totalmente material. Então, como eu falei, ele é um ser criado, foi um anjo criado, né? Deus criou ele, então ele não é um ser autoexistente. E lá em Jó capítulo 1, versículo 12, diz assim, tudo quanto, ele pode fazer muitas coisas, né, mas não pode fazer tudo. Aí Deus fala com ele assim, disse o Senhor a Satanás, eis que tudo quanto tem está na tua mão, somente contra ele não estendes a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Ele falou com Deus assim, toca em tudo que ele tem, você vai ver se ele não vai blasfemar contra ti. E aí Deus fala com ele, olha só, você pode tocar, eu te dou essa permissão, toca em tudo que Jó tem, toca em tudo, só não toca na vida dele. Então aqui nós entendemos que o diabo ele pode fazer várias coisas, mas ele é um ser limitado, porque ele tem Deus, tudo aquilo que ele faz é permissão de Deus, né? Então ele não é autoexistente, ele não faz as coisas, não nasceu do nada, né? Sabendo que, do acaso, né? Sabendo que Deus, ele criou um anjo perfeito, para adoração, um anjo de luz, sim, né? Mas um anjo perfeito, que estava na presença de Deus, mas esse anjo se rebelou contra Deus, sim. E por se rebelar, por se levantar contra o Criador, perdeu a sua essência no céu e foi lançado do céu abaixo e se tornou Satanás, né? Sabendo que ele é um ser criado por Deus, mas Deus não criou o diabo já, mas ele se tornou diabo por causa da sua desobediência. Como diz assim, ele não nasceu diabo, né? Isso. Ele se tornou esse ser tão cruel, assim, tão Ele era um anjo de luz, mas por causa da desobediência se tornou um ser que não tinha mais sentido estar na presença de Deus, porque pecou contra o Criador. Então, nós já comentamos que é um ser espiritual, não é um ser autoexistente, mas também é um ser que possui personalidade. Na conversa de Satanás com Deus, nós percebemos que ele vai tentando, né? Eu vi sim, eu vi que ele tem muitas posses, mas toca nisso, toca naquilo, você vai ver se ele não vai blasfemar. E a gente percebe que ele fica observando. Sim, né? eu vi mesmo. Aí, eu vi que ele tem muitas posses. Exatamente, aí você percebe que ele é um ser que está atento. Sim. Né? Ele está atento à vida. Você vê para a história de Jó, ele estava atento em Jó. Ele sabia o que Jó tinha. Né? Imagina, ele também está de olho, na realidade, no tempo de hoje, na vida dos cristãos, vendo a Maria, o José, o Antônio,
Eles estão te seguindo por isso, quem sabe pode falar isso, né? Então a gente tem que estar... Está seguindo porque você sabe, né? Ele tem dinheiro, você deu dinheiro para ele. Então, o inimigo observa a vida do cristão. E ele tendo personalidade, ele vai ter justamente uma das características, essa capacidade argumentativa. Lá no versículo 9, vai justamente falar sobre isso. Eu vi mesmo, mas será que Jó não te serve por interesse? Será que não é assim, não? Lá no versículo 9 do primeiro capítulo ele fala sobre isso. E o mesmo, Paulo, nós percebemos na tentação dele com o Senhor no deserto. Sim. Quando Satanás tentou o Senhor no deserto, ele vinha com argumentos. Exatamente. Né? Por que você não lança daqui abaixo? Né? Não tentará o Senhor teu Deus. Transforma essa pedra em pão. Sim. Então, assim como se fosse, você não é Deus mesmo? Né? Então você vê que ele já vem tentando, né? Exatamente. Só para atrapalhar ali, para tirar paz. Isso ele já tinha essa personalidade. E aí ele já conhecia. Ele fala assim, viste meu servo Jó? Sim, eu percebi. Ele vinha observando a vida de Jó. Então, como nós comentamos, né, na lição passada, que Jó era um homem que tinha posses, e nós vamos perceber também que Deus permitiu que ele tocasse nas posses. Sim. A família de Jó era uma família, né, um padrão ideal também, como nós comentamos na lição anterior, e ele tocou também na família. Deus permitiu, mas como nós comentamos também, ele é um ser limitado. E aí nós entendemos que o Satanás usou todo o conhecimento que ele tinha, usou a capacidade que ele tinha, a perspicácia que ele tinha justamente para atacar Jó, para fazer com que Jó blasfemasse mesmo contra o Senhor. E aí já falando sobre isso, o livro de Jó também vai falar das características de Satanás e de algumas coisas que ele tem, já é dele mesmo fazer. Nós falamos outro dia que Jó, ele era um homem reto, um homem sincero, um homem que se desviava do mal. E Satanás, à luz também da palavra, pelo livro de Jó também, ele tinha também algumas características. A primeira característica era justamente de causar dor e sofrimento. Onde que ele tocou na vida de Jó, como nós comentamos? Nas posses e na família. Ele tinha muito gado, tinha muitos funcionários, né? E aí a primeira coisa que ele ataca era justamente as posses. E depois Jó, ele já vê essa tragédia das posses atingir agora dentro de casa. Sim. Como não bastasse ainda mais a dor dele perder os filhos, né? Essa tragédia toda dentro de casa, a família devastada. Aí agora ele vai lá, Deus permite também que ele toque na saúde de Jó. E a saúde essa, ele pega uma como chama aquela? Ele tinha as feridas, né, na pele, tipo, hoje seria tipo hanseníase, né? Como é? Lepra, né? Isso, lembrei. E aí com isso então ele tinha muita coisa, ele perde as posses, ele tinha uma família exemplar, ele perde a família. E provavelmente também ele tinha uma saúde, né, de ferro. Agora também já tem que se isolar de todo mundo justamente por pegar essa doença. Então o diabo causa dor e sofrimento. Talvez você está passando por uma dor, um sofrimento, Deus está permitindo, mas talvez é justamente o inimigo trabalhando, Deus permitindo que ele trabalhe na sua vida, justamente para que outras coisas venham a ser restauradas, como aconteceu com a vida de Jó. Provar também a fé. Sim, para ver se vai murmurar, né? É porque Jó foi provado, porque o diabo questionou a Deus, dizendo, ele te serve porque o Senhor dá tudo para ele. Isso. Agora toca, para ver se ele vai continuar te servindo. Talvez pode ser uma forma que Deus também está usando para testar a fé, né? Exatamente. Verdade. Outra característica dele, além da dor e do sofrimento, é nos acusar. Ele sempre vai nos acusar. E tem uma situação também que eu acho até importante a gente comentar. Existem pessoas que eles trazem uma mágoa, eles carregam uma culpa de muitos anos. Talvez Deus já perdoou um pecado, algo, né? O inimigo continua ali acusando. Se Deus perdoou, se Deus te libertou de tudo isso, né? Se já está tudo certo, se você já consertou a sua vida, segue em paz. O inimigo não pode lançar na sua face coisas que Deus já perdoou, né? Aquilo que Deus já sepultou, né? Não tem isso. E com Jó também, aí ele falou, olha, estende a mão, toca tudo que ele tem, você vai ver se ele não vai blasfemar de ti, né? Isso é Satanás falando com Deus, na tua face, né? E aí nós vamos entender que ele tem justamente também essa característica de
acusar. E outra característica também que nós até comentamos agora é justamente da tentação. Ele tem a característica também de tentar nos levar para o mal, né? Como ele fez com Jesus, como ele fez com Jó, como ele fez e faz com todos nós, né? Ele vai colocar banquetes em nossa frente o tempo todo. Quando a gente fala da tentação, não é só uma tentação carnal, mas qualquer coisa que venha tentar nos tirar do foco, nos levar para o mal, é uma tentação. O inimigo, ele existe, ele é real, ele é um ser espiritual, mas ele não vai tocar na sua vida, não vai, enquanto o Senhor não permitir. Então, ele vai continuar te tentando, né? Isso é fato, né, Paulo? Mas de maneira nenhuma Deus vai deixar que você se perca, né? Mas é necessário nós ficarmos atentos, pedir direção do Senhor, né? Estarmos munidos das armas espirituais. Sim, porque não é fácil. Fala em Efésios capítulo 6. E não brincar também com isso, né? Não, Deus está comigo, né? Então isso é muito sério. Não podemos bobear de maneira nenhuma, não podemos abaixar, né, a cabeça, não podemos parar, temos que guerrear e lutar constantemente. Então por isso ele tem essas características de trazer dor e sofrimento, nos acusar e de nos tentar. Não é isso? Exatamente. O tópico 3 aí vai falar também sobre o livro de Jó e o ocaso de Satanás. A gente já fez uma introdução sobre isso, sobre o livro de Jó, o que aconteceu, né, com Jó, o que o diabo falou, né, a Deus acerca de Jó, né, mas a gente vai perceber que o inimigo de Satanás foi derrotado, porque ele pensou de Jó uma coisa. Ele imaginou que Jó, quando ele tocasse na vida de Jó, quando ele tocasse nos bens de Jó, quando ele tocasse na família de Jó, ele pensava, Jó não vai suportar tudo isso, né? Jó vai desistir, Jó vai blasfemar, Jó vai dizer, Jó vai contra Deus quando acontecer tudo isso, né? Ele imaginou que Jó venceria, ele imaginou que ele venceria, né? Mas a gente primeiro vai perceber que Deus permitiu, porque o inimigo só tem poder sobre a vida das pessoas que servem a Deus e que se entregam à vida. A gente tem que entender isso, que a gente é de Deus, né? E o inimigo só pode tocar na nossa vida quando Deus permite, porque somos de Deus. Então foi isso que aconteceu. Então o inimigo aí tentou Jó, tirou tudo de Jó com a permissão de Deus, tirou os filhos, tirou os animais, né, os bens, tirou a saúde física, né, mas ele não conseguiu no seu intento, ele não conseguiu vencer, porque ele não conseguiu fazer com que Jó blasfemasse contra Deus, porque Jó conhecia a Deus. Jó sabia que tudo que ele tinha foi Deus que deu, foi Deus que deu a ele, sabia que se Deus quis tirar, Deus tirou, pronto, mas ele continuou com a sua fé em Deus. Você vê que o livro de Jó menciona acerca do inimigo só até o capítulo 3, fala de Satanás até o capítulo 3. A partir do capítulo 3 não fala mais sobre os Satanás, porque a gente não vai dar destaque para o inimigo, né? Vamos dar destaque para aquele que dá vitória, para Deus. Então Jó venceu, porque continuou firme em Deus. E esse homem foi tão diferente que o próprio Deus chegou a dar testemunho de Jó. Imagina Deus, o soberano, falar viste meu servo Deus, ou viste meu servo Paulo, quem dera, mas Deus vai dizer, viste meu servo Jó, um homem temente a mim, um homem íntegro, um homem sincero, um homem verdadeiro, um homem que se desvia do mal. E uma coisa também, Paulo, que eu comentando, eu lembrei também, que quando Deus fala com ele assim, ele fala assim, toca em tudo que ele tem, e Satanás fala com o Senhor, toca em tudo que ele tem e vai para blasfemar de ti. Aí Deus fala com ele assim, você pode, eu te dou permissão para isso, pode ir, te dou permissão, toca em tudo, só não toca na vida dele. Exatamente. Pronto. Deus conhecia a estrutura de Jó, e ele sabia, não, pode ir. O inimigo com certeza falava assim, eu vou tocar só na porta e Jó já vai blasfemar. Vai desistir, Então, Jó Jó estava licenciado, Jó era um homem de raízes profundas na presença de Deus, né? Jó não era um servo, sou servo, eu sou superficial, não. Jó era um homem de intimidade, um homem de profundezas com Deus, um homem
de ter realmente comunhão, de conhecer realmente a Deus, né? de ter aquela intimidade. Então Deus, e Jó nesse período que Deus permitiu que Satanás tocasse na vida de Jó, Deus se manteve em silêncio. Jó deve ter muito se perguntado, mas o que está acontecendo? Talvez pode ter perguntado na sua mente, sim, cadê Deus? Né? Pode ter se perguntado. Sim. Mas Jó disse assim, Deus me deu, Deus tomou, Ele é Deus. Né? Então, por mais que Deus se manteve em silêncio durante esse período, Jó continua acreditando. Né? Então Jó foi um homem tão excepcional, um homem tão reto, que Deus dá o testemunho, dizendo, Jó, falou, olha lá, pode tocar, falou para Satanás, pode tocar. Eu sei que ele não, eu conheço ele. E Deus sendo o princípio, sendo o fim, Deus sendo, né? Deus conhece o futuro e sabia que Jó não ia falhar, sabia que Jó não ia murmurar, sabia que Jó não ia blasfemar. Então Jó foi um exemplo de homem íntegro, um exemplo de homem de caráter, um exemplo de homem sincero, um homem temente a Deus. Então é de grande aprendizado nas nossas vidas. Nós seguimos o exemplo de Jó, de sermos conhecedores, conhecermos a Deus e dizer assim, eu sei que independente do que eu esteja passando, independente do que aconteça na minha vida, se eu estou servindo a Deus verdadeiramente, se eu sou fiel à palavra de Deus, se eu sou fiel a Cristo, se eu dou bom testemunho de vida, se ainda que haja as adversidades, eu sei que existe um Deus do céu que está cuidando de mim. E tudo é para o Senhor. Né? Exatamente, porque mais uma vez a gente cita aquele versículo, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e foram chamados segundo o seu propósito. Então Deus está cuidando de nós. Então, se você é fiel, se nós somos fiéis a Deus, independente da situação que você esteja vivendo, se você sabe da sua vida com Deus, você tem sua particularidade com Deus, se você sabe da sua intimidade com Deus, ainda que você esteja passando por um momento de aflição, por um momento de angústia e de tristeza, saiba que existe um Deus no céu olhando para você, Amém. Olhando para nós e cuidando e zelando, né? E sabendo que tudo vai passar, né? Dias novos virão. Verdade. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Verdade. Então, vamos também pegar o exemplo de Jó para as nossas vidas, né? E deixar e fazermos também a diferença na terra. Quando, né, vale lembrar também, nós estamos passando por um período bem diferente, né, Paulo? Exatamente. E onde muitas pessoas estão desesperando, estão perdendo a fé, estão deixando, né, com que as dificuldades do dia, que a questão da pandemia, tudo vem abalar a fé. Sim. Mas nós precisamos ser como Jó. Pode passar o que for, aqui dentro, na minha intimidade com Deus, ninguém me toca. Não há pandemia, não há vírus, não há crise, não há nada, não há dificuldade, né, como diz o hino, não há ferrolho, não há nada que venha interferir da minha intimidade com Deus, da minha comunhão com Deus. Precisamos ser assim. Exatamente. A Bíblia vai dizer, né, que Deus é socorro bem presente no dia da angústia. Verdade. Então Ele está sempre presente, ainda que Ele esteja em silêncio, a graça está lá, sim, a presença dele está lá. Então esse é o Deus cuidando de nós, exatamente, Ele continua conosco. Verdade. Então, meus irmãos, com isso nós concluímos a lição de hoje, falando sobre as características de Satanás. Volto a dizer, ele é um ser real, mas volto a dizer também, não precisa ter medo. O livro de Jó vai falar de algumas situações dele. Ele tem personalidade, ele nos causa dor, causa sofrimento, ele vem nos tentar, ele vem nos acusar, ele quer de todas as formas nos abater. Mas nós sairemos desta batalha vitoriosos, mais do que vitoriosos, porque nós temos um Deus que trabalha por nós. Aqui a conclusão fala assim, o livro de Jó, tendo deixado o fato em oculto, Jó sempre esteve debaixo das soberanas mãos de Deus. O maligno não tocou na vida de Jó como quis, mas apenas da forma que Deus permitiu. O diabo existe, ele trabalha, mas ele ainda é um ser limitado. Tudo aquilo que ele faz é permissão de Deus. Se aconteceu algo com você, com algum parente seu, pode ficar tranquilo que é permissão do Senhor. E isso nos lembra a afirmação de 1 João 5,18, pois devemos descansar em Deus, pois é Deus quem peleja por nós. É isso?
Na semana que vem, nós concluímos hoje, na semana que vem nós estaremos aqui mais uma vez falando sobre o Jó, sobre o drama de Jó, né? Como nós comentamos, as provações que vier tentar nos abater nessa vida, né? Nós precisamos continuar firmes no Senhor, independente de qualquer coisa, irmãos. Nada pode abalar nossa comunhão, nossa intimidade com Deus. Irmão Paulo vai orar por nós, concluindo a lição de hoje. Oremos. Soberano Deus e eterno Pai, nós te louvamos, Pai, por este momento, por esta manhã de domingo. Abençoada, Papai, que aprendemos da Tua presença e aprendemos da Tua palavra, Senhor. Que o Senhor continue nos dando graça e sabedoria. Que o Senhor possa ter alcançado corações através do ensinamento da Tua palavra. Senhor, que possamos ser exemplo nesta terra, que possamos ser exemplo de fidelidade ao Senhor, de sinceridade, de retidão diante do Senhor, Pai. É o que te pedimos, Senhor. Continua abençoando cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Fique em paz, irmão. Que Deus abençoe sua vida, sua casa, que você tenha um bom domingo, que você possa descansar, né? E que você tenha um domingo na presença do Senhor. Deus te abençoe, em nome de Jesus.